Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa, abençoe a sua família, abençoe esse final de semana, que Deus venha te guardar e te proteger. Porque diz na Escritura Sagrada que o diabo, nosso adversário, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão. Ou seja, o diabo ele se aproxima para tentar de alguma forma causar danos à nossa família ou a nós mesmos. Porém, ao nosso redor estão os anjos do Senhor, nos livrando, nos guardando. No Salmo 91 diz que Deus dará ordem aos seus anjos. Então eu creio que você e a sua família está guardada, está protegida pelo Deus vivo e poderoso. Eu sou o pastor Felipe e através desse vídeo eu quero trazer uma palavra ao seu coração, eu quero orar por você, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você é novo, nova aqui, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E não esqueça de curtir o vídeo, tocar, perdão, que aqui não tem nada assinado, perdão. Você tem que tocar no sininho das notificações, tá certo? E nos comentários deixar o seu pedido de oração, tá bom? Que no final nós vamos estar orando por todos os pedidos que forem deixados nos comentários. E não esqueça de preparar o seu copo com água. O meu já está aqui preparado e daqui a pouco eu vou estar intercedendo, orando pela vida de todos vocês, tá bom? E quando você terminar de assistir o vídeo, compartilha, tá bom? Com a sua família, compartilha nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, seja um instrumento nas mãos de Deus. A minha Bíblia, ela está aberta em 1 Timóteo. E no capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Presta atenção na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo, que há um só Deus. Quando a palavra de Deus diz que há um só Deus, é porque não existe outro Deus, além do Deus que cremos, do Deus que servimos, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é o Deus criador dos céus e da terra. Ou seja, não há outro Deus além desse Deus, só existe um só Deus. Infelizmente, existem pessoas que acreditam que existem outros deuses, mas só existe um só Deus. É isso que diz aqui, ó, no versículo 5, porquanto há um só Deus. Não tem mais de um, só existe um Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Porque a palavra de Deus está dizendo que o Senhor Jesus, ele é o mediador entre Deus e o homem. Presta atenção. O homem estava distante do Senhor por conta do pecado. O pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. E o Senhor Jesus, quando ele foi crucificado, ele faz um intermédio. Para você entender mais ou menos o que é o seu mediador ou fazer um intermédio, eu já ouvi relatos de vizinhos que entraram ali em uma discussão por conta de uma calha. Calha, você sabe o que é, né? Uma calha que quando a água da chuva ela caía na calha, né, que vinha do telhado, a calha estava furada e como os vizinhos ali, as casas eram parede com parede, acabavam trazendo infiltrações, tanto para uma casa como para outra. Então, esses vizinhos não entraram em comum acordo. Começaram a discutir, começaram a se afrontar e um deles procuraram ajuda da justiça, ou seja, ajuda judicial, para poder tentar resolver o problema. Porém, o que foi que aconteceu?
o outro foi notificado, né? Recebeu a documentação, foi intimado, porque os dois entre si não conseguiram entrar em comum acordo para resolver o problema, consertar, porque no caso o problema era a calha, então tinha que o dono da calha consertar a calha. Mas como que o dono da calha não queria resolver, então eles procuraram, no caso um procurou a justiça e o outro foi intimado. Ou seja, o promotor, o juiz, quem estava no momento para poder resolver a situação, fez ali o intermédio, foi o mediador entre um e outro, porque ambos não estavam conseguindo resolver o problema, então precisou alguém, uma terceira pessoa, intervir para poder fazer ali o intermédio para resolver o problema. Então, ou seja, foi necessário o Senhor Jesus ser crucificado para que eu e você tivéssemos uma nova oportunidade. Porque por causa do pecado, da desobediência, o homem estava afastado de Deus. E o Senhor Jesus, em obediência, ele foi crucificado, ele se entregou, à cruz do Calvário, porque ele obedeceu aquilo que o Pai tinha ordenado, porque ele entendeu também que fazia parte do propósito, porque se não fosse o Senhor Jesus, nós não seríamos salvos, libertos. Então Deus, ele entregou o seu único filho, como foi pregado no vídeo de ontem, amou o mundo de tal maneira, E a gente vê a forma que o mundo age, a forma que o mundo se comporta diante de Deus, diante da pregação do Evangelho, porque infelizmente muitos não têm dado ouvido, aos sinais da volta de Jesus, porque Deus está dando oportunidade, mas as pessoas não estão abraçando. Então o Senhor Jesus, muitas pessoas perguntam, mas por que Jesus foi crucificado? Porque ele passou pelo que passou pela nossa vida, por mim, por você. Ele pagou o alto preço pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas fraquezas. Foi ele que levou sobre si todas as nossas dores. Então por isso que a palavra diz que só existe um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo, presta atenção, se deu em resgate por todos. Essa palavra resgate significa o quê? Quando alguém ou algo é dado em troca para poder libertar uma pessoa. Não é verdade? Nesse caso, quem foi dado em troca para nos libertar? O Senhor Jesus. Então foi ele que se deu em resgate, não é verdade, por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, nós não podemos nos esquecer do que o Senhor Jesus fez. E tudo isso foi por amor. Sabe por quê? O que eu e você temos para poder dar ao Senhor Jesus. Não é verdade? O que eu e você temos para poder oferecer, somos falhos, pecadores, não merecemos nada, nem o ar que respiramos. Então que venhamos nos lembrar todos os dias desse testemunho, porque foi o Senhor Jesus que se deu, como diz a Escritura, em resgate por todos nós. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Pai maravilhoso, graças eu te dou por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sim, não só pelas vitórias, não só pelas bênçãos, mas também pelas lutas. Porque a tua palavra nos diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que a tua misericórdia, a tua graça venha alcançar as nossas vidas. Meu Deus, eu te apresento todos os nomes que estão nos comentários, pedidos de oração, pessoas que clamam por socorro, pessoas que já chegaram no limite das